Olha, nós vamos conversar agora com o professor José Filho sobre o lançamento do livro Mestre de Si Mesmo, que dá dicas para superar desafios na pandemia. A gente estava agora há pouco conversando aqui nos bastidores e a gente pôde ter uma conversa extremamente interessante sobre como o ser humano, na verdade, ele tem entendido o que o dia a dia tem ensinado para as suas vidas, para as nossas vidas. Algumas pessoas, na verdade, tiveram um entendimento diferente. Outras já vinham vivendo o novo reinventar. E hoje a gente pode, sim, falar que desafios estão aí e que pessoas inteligentes, pessoas capazes, são capazes realmente de mudar tudo. Basta querer, basta ter força de vontade e basta lutar. O que você está fazendo na tua casa para superar os desafios? O que você está fazendo na sua casa não para pular, mas para passar por eles e saber enfrentá-los? Olha, gente, eu queria mostrar logo para vocês, antes de eu conversar com ele, esse livro que vem com alguns idiomas, que é para o mundo, do Piauí para o mundo, né? O nosso professor José R.A. Filho, nosso queridíssimo, veio hoje para o nosso programa, esse mestre, esse professor, esse administrador, ele veio mostrar para a gente que você pode sim enfrentar, superar os desafios, desde que você queira muito. E ele vai dar algumas dicas, não é isso? Tudo bem? Muito obrigado, prazer estar aqui no Bom Dia News. Gratidão pelo convite. E a gratidão é nossa, porque cada vez que a gente traz um profissional como você, como a nossa querida Lilian, que agora há pouco veio também dar essa animação, quando a gente traz um empreendedor, quando a gente mostra o talento de alguém, a gente está se ajudando, porque ninguém faz nada sozinho. E quando você tem 1001 dicas dentro de você, aquela vontade de colocar para fora o que você pode dizer que vou ajudar o próximo, é muito gostoso, não é, professor? Sim, além de muito gostoso, antes de retornar ao bloco, você falava sobre que atualmente muitas revelações estão vindo à tona. Eu, por exemplo, há 3 anos atrás passei por uma crise de ansiedade. Olha só. E por passar pelo buraco negro ou por uma noite mais longa, eu aprendi o quanto que essa solidariedade é importante. E depois que eu me tratei, que eu me curei, eu disse para mim mesmo, a partir de hoje, a minha missão vai ser escrever com mais foco e poder compartilhar com as pessoas, através de livros, de matérias para jornal e de palestras, para que essas pessoas também possam evitar passar pelo que eu passei. Então eu aprendi pela dor a aplicar na minha vida alguns princípios, algumas técnicas, um outro olhar da vida. E a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, nos trouxe lá de fora da rua para dentro, porque a gente passava 8, 10, 12, 16 horas lá fora e não ficava dentro de casa. E agora todo mundo teve que voltar para dentro de casa. Mas a casa mais importante, pouca gente voltou. E qual é a casa mais importante? É uma casa no lago? É a casa da praia? É o apartamento? É a mansão? Não é. A casa mais importante é a nossa casa mental. Então Freud já nos convida há muito tempo a mergulharmos mais dentro da casa mental. Porque quando a gente equilibra melhor, a gente arruma, a gente cuida, a gente zela a nossa sala, né? A cozinha, a sala de estar. Mas e a nossa casa mental? A gente está cuidando bem? Está limpando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas mágoas? Né? E preenchendo? Porque o preenchimento está aí. Durante um bom tempo, eu vinha na preocupação do que as escolas, do que os colégios, do que o ensino vinha trazendo para os nossos filhos, nossos futuros netos, né? Pra gente. Porque, assim, uma das coisas que mais me preocupou durante muitos anos é que parecia que cada ano as pessoas estavam lendo menos, estavam tendo menos a prática do vamos nos informar e sempre buscando com muita facilidade as informações que o outro teria para nos passar. Tipo, eu estudo muito e eu levo para um Google as informações que você tanto deseja. Lá você basta ter uma leitura e rapidamente você tem o raciocínio de colocar em prática. Às vezes uma prática que não funciona só ao falar, né? Porque quando eu digo prática, é porque você fala, você até faz muitas vezes, mas não funciona. Porque precisa de um conhecimento maior, precisa de vamos investir mais, vamos colher mais informações. Tanto é que para chegar ali ao que a gente deseja, você tem que realmente fazer muitas pesquisas.
que eu acredito que tenha sido o que você buscou com a sua experiência, mas também você teve que buscar com mais informação, com mais busca. Vamos falar desse livro maravilhoso. Muito obrigado. Se você me permite, Vanusa, interessante isso que você falou, dessa vontade de buscar o conhecimento, né? Há uns certos anos atrás, num grupo de estudos numa ONG, nós estudamos um livro, A Luz o Libertará. Qual será a luz que liberta? A essência do livro nos disse que a essência é a luz do conhecimento. Então não adianta só ficar em casa. Eu poderia passar 8, 10, 12 horas meditando ou orando. Não é só isso. Tem essa vivência lá fora aliada ao estudo. A gente precisa estudar. Eu estou fazendo 50 anos agora no final do ano e voltei para a sala de aula novamente. Então eu estou concluindo 2 pós-graduações e fui estudar filosofia. Então hoje eu faço uma segunda graduação, mesmo já tendo passado pelo mestrado, iniciei doutorado, eu disse, não, eu quero voltar, eu quero estudar a fundo a filosofia. Porque a filosofia é uma área que nos leva a raciocinar sobre tudo o que acontece, a não aceitar de mão beijada crenças falsas. Então tem crenças absurdas. Uma crença absurda, por exemplo, matemática é difícil. De tanto pensar que matemática é difícil, nós sempre vamos ser medíocres com a matemática. Mas se a gente muda essa crença... Incapaz. Casamento é ruim, casamento não dá certo. Até então, que ponto não é pode? Ruim? Não pode dar certo, né? Verdade. Entende? Então eu sou casado pela segunda vez, eu tive o primeiro divórcio. Ah, que pena, o teu primeiro casamento não deu certo. Opa, deu certo sim. Até onde deu. Sim, eu tenho uma filha maravilhosa, é minha amiga até hoje, minha ex-esposa, então pronto, claro que deu, porque eu aprendi, eu cresci, nós crescemos profissionalmente, como é que não deu certo, fulano? E a pessoa não consegue entender, né? Deu certo, né? E as pessoas têm que entender isso. Eu acho que tudo dá certo quando existe o respeito. Quando você consegue dialogar, quando você consegue entender que nada é passar um pano. Gente, a gente tem que agradecer a Deus tudo que Deus nos dá, né? Que são nossas escolhas e que escolhas você quer continuar tendo na sua vida, né? Maravilha. Para o melhor ou para o pior? Para ficar se lamentando do que passou ou para valorizar o que você conquistou e que você conquistou? Não foi outra pessoa que conquistou. Está se lamentando por algo que você foi à busca e você teve? Agradeça a Deus, né? Vamos falar desse livro maravilhoso. O que as pessoas vão poder encontrar nesse livro? Em primeiro lugar, o pano de fundo desse livro é a filosofia. Então, nós fazemos muitas análises e reflexões. Por exemplo, eu pergunto no capítulo 2, o que você está fazendo hoje? Quais são as suas escolhas do dia? O que é mais importante para você no agora? Porque 60%, como eu coloco aí numa folha de destaque, 60% do nosso tempo nós gastamos pensando no passado. É verdade. 35% no futuro. Nossa. E apenas 5% no presente, segundo uma pesquisa feita por psicólogos europeus. E isso é estarrecedor, porque apenas 5% no momento presente, então a gente nem está aqui, nem está lá na frente, nem está lá atrás, está numa gangorra. Então, por exemplo, a gente está no trânsito e está pensando em várias coisas, mas não vê que tem uma árvore linda ao redor, que tem uma criança passando, que tem uma pessoa num cadeirante. Hoje eu vi ali no trânsito, vindo para cá, e eu fiquei refletindo sobre um rapaz atravessando a faixa de pedestres com uma cadeirante. Aí eu me lembrei agora de você. E eu agradeci, te agradeço porque eu consigo me locomover muito bem. Mas também eu vivo por essa pessoa que ela tem mais resignação e resiliência. Então, é se conectar mais com o momento presente. Quando eu estou muito lá na frente, eu volto, eu puxo. E a respiração, eu também sou instrutor de yoga e eu trago muitas lições relacionadas à meditação. A respiração é fundamental. Então, sentir um medo, percebamos que a gente sente a respiração ofegante. Então, é hora de respirar profundo umas 3 vezes, aquietar e em seguida normalizar essa respiração, colocando o centro no ar que entra, inalação, no ar que sai, exalação. Então são pequenas técnicas que nos traz para o momento presente. Para o equilíbrio. Para esse equilíbrio, porque a gente equilibra as energias, as 2 grandes polaridades do Yin e do Yang, segundo os chineses. Então o foco é no momento presente. Sair desse passado, porque ele não volta mais, mas ele até volta. Como? Quando a gente se prende e fica se martirizando por algo que fez ou que deixou de fazer. Então aí é onde entram as psicoterapias regressivas, em que o psicoterapeuta muito experiente faz esse paciente retornar, revivenciar aquela cena, ressignificar, e aí ele retorna para o momento atual entendendo que aquela pisa que ele pegou, ou aquela prova que ele perdeu. Teve um motivo para fazer crescer.
Isso, perfeito. Muito bom. Eu peguei uma página aqui sua que eu Pois achei não. muito interessante. Na verdade, você colocou uma parte aqui do John Lennon que diz: imagine todas as pessoas vivendo em paz, né? Imagine toda a gente vivendo em paz, né? E a gente percebe que você coloca aqui vários idiomas. Aonde você quer chegar? Porque a gente sabe que nesse momento o mundo está passando por um momento difícil. O povo está clamando por paz, mas o povo precisa da ajuda uns dos outros. O mundo precisa respirar o mesmo ar. Não existe a Vanusa viver o melhor aqui no Brasil, não existe a Vanusa viver o melhor em outro país. O que existe é a nação ter que respirar o melhor. A paz tem que reinar para todos, né? É verdade. Eu morei numa universidade americana, na Universidade de Nebraska, e lá nós éramos 50 países fora os americanos. E a gente convivia em perfeita harmonia. Tinha até um evento cultural somente de boas-vindas às outras nações. Então eu achei aquilo muito bacana, aquilo marcou a minha vida. Então a gente precisa entender, como você disse, nós vivemos numa aldeia global. É um planeta só, é muito grande, mas ao mesmo tempo é pequeno. E o fato de colocar o livro em trilingüe, são 3 idiomas, o português, o inglês e o espanhol, é para cutucar o leitor a ler mais, estudar mais, pesquisar. Por que não aproveitar a pandemia para aprender um instrumento, para aprender um outro idioma? Aquilo que você acha que não é capaz, de repente agora é o momento. É o momento, e a gente entender que, como você diz, a paz, como falou tanto John Lennon, também eu tenho uma imagem do Mahatma Gandhi, ela não é vivenciada só aqui numa aldeia. Quando a gente luta pela paz na nossa comunidade, a gente está interagindo com o mundo e o mundo interagindo conosco. Muito bom. Esse seu livro podemos dizer que seja um livro também de cabeceira? A gente vai poder ler, em alguns momentos poder parar para pensar, ou o importante, quando eu digo assim, leia ele todo, mas fique com ele pertinho de você para você estar sempre buscando algo a mais? Eu prefiro citar Sócrates, só sei que nada sei. Então deixa as pessoas descobrirem, né? Sim, mas sem dúvidas, certa vez, eu gosto muito, tenho um carinho, uma gratidão muito grande por ela, a Dulce. Ela é proprietária da livraria Shambhala do Riverside. E há uns anos atrás eu escrevi um livro de uma forma mais amadora, Mensagens para Iluminar a Sua Vida. E ela disse que numa noite de insônia, ela pegou da cabeceira aquele livro e ela foi lendo que ela acabou adormecendo. E um dia, numa aula de yoga com ela, ela me agradeceu. E aquilo eu fiquei feliz, sem dúvidas. Então, quando um cantor, ele lança um CD, que hoje não é mais nem CD, né? Quando alguém, um ator, participa de um filme, ele quer que o seu trabalho seja visto, enfim, criticado e etc. Então, o autor, ele também deseja isso. Eu não poderia negar. Mas, sem dúvidas, se as pessoas puderem estudar e irem do início ao fim, existe uma sequência lógica, um encadeamento de ideias. Mesmo que você possa abrir sem olhar a página. Porque cada vez que, depois de você ler um livro todo, eu não sei as demais pessoas, quando eu leio um livro todo e que eu volto a ler novamente, parece que os ensinamentos são outros. Sim, perfeito. Né? É muito interessante, por isso que é sempre bom você manter essa leitura e essa prática da leitura. Eu queria que você convidasse as pessoas, como é que elas fazem para encontrar o livro, né? Como é que vai ser essa maravilha aqui. Muito obrigado, já estamos disponibilizando nas livrarias, certo. Na Nova Aliança Editora também está no site, portanto compras online, estamos indo até a Amazon oferecer também, então está nas livrarias e o meu desejo é que inclusive nós, jovens, estudantes, por exemplo, do ensino médio, que temos o Enem logo, tem muitos conteúdos, como eu falo, a base do livro é filosofia, e muito cuidado com as mensagens cortadas, tricotadas de WhatsApp. Então aquilo atrapalha a nossa escrita. Então, para que a gente possa ter uma melhor redação, uma melhor peça, por exemplo, se nos tornarmos um advogado, um desembargador, um juiz, seja o que for, a gente precisa escrever. Então a gente precisa ler livros e ler livros. Aquelas mensagens curtinhas, cortadas, a gente tem que minimizar. Imagina passar o dia com o celular na mão. Até porque o entendimento muitas vezes não é aquele que você está colocando ali, que você está passando. Né? Tem que ter muito cuidado. A gente tem que ir bem mais além. Às vezes você leva uma mensagem bonita, recebe uma mensagem bonita, mas de verdade ela pode ter um outro entendimento. É verdade. Né? E cortada. Verdade. Quero agradecer ao nosso maravilhoso professor que veio hoje aqui, esse mestre maravilhoso, mostrar um pouco dessa parte da educação que a gente precisa ter, que é fazer uma boa leitura e se envolver mais com a leitura. Quanto mais a gente lê,
mais bem informado e com conhecimento a gente chega onde a gente deseja. Muito obrigada, tá? Muito obrigado e espero voltar no Esse aqui segundo. é meu, você já escreveu pra mim? Que é Nas Pegadas dos Mestres. Já, gostei demais. Esse é o primeiro, são 5. Vou ler todo, tá? Muito obrigado. E depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Muito obrigado, gratidão. Muito bom, muito bom.